Olá, paz e graça, povo de Deus, estamos ao vivo pelo Facebook. Você mesmo aí que está ouvindo-nos, a Rádio 87.9, a Rádio FM, Rádio Vale de Miguelópolis e região. Querido, entra lá no nosso Facebook, Jovemcast Praise. Acompanha lá, Elise Cardo no Facebook, Elise Cardo no Facebook e conecta aí. Nós estamos ao vivo no nosso podcast aqui com o policial militar Rodrigo, nosso irmão em Cristo Jesus, homem de Deus, top de linha. Queridos, vamos conhecer um pouco mais da vida deste homem temente a Deus. Ricardo, boa noite. Boa noite àqueles que nos ouvem, àqueles que nos assistem. Para nós é de uma alegria imensa podermos juntos trocar uma ideia, ter aqui um bate-papo certamente importante para a edificação da fé daqueles que nos ouvem e também nos assistem. E certamente dentro dessa possibilidade oferecer algumas informações importantes no que tange a vida das pessoas no seu dia a dia e de que modo nós, nas nossas ações, atitudes, na nossa forma de pensar, de agir, podemos contribuir com um mundo melhor, com uma convivência melhor com as pessoas, tendo em vista que o mundo hoje ele vive atormentado por tantos problemas e todos nós vivemos cheios de dificuldades e adversidades. Todo tempo temos que enfrentar um problema diferente do outro, mas temos certeza que Deus é quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a romper com esses obstáculos e barreiras e certamente alcançar a vitória. Amém. Queridos, nós vamos ter um bate-papo aqui com o nosso amigo. Muito obrigado, Rodrigo, por estar presente aí no nosso convite. Deus te abençoe. A gente sabe que é corrido, né? É corrido para todo mundo e para você muito mais. Irmão Rodrigo está naquela pegada, né, de fazer horário da noite, horário do dia. A gente sabe que é corrido, mas atendeu o nosso pedido. Daqui a pouquinho vai estar fazendo aí, dando aula na escola bíblica para os jovens, né? Professor de escola dominical também. Um homem de Deus, um amigo aí muito próximo da gente. E Deus abençoe sua vida cada dia mais. Deus abençoe a sua caminhada. Ricardo, eu que agradeço. É sempre um prazer essa oportunidade que a gente tem, tendo em vista que é um meio de estreitar ainda mais esses laços de relacionamento. A fé em Cristo, ela demanda exatamente isso, né? Que andemos em união e que tenhamos um sentimento sempre fraterno dentro da possibilidade, do intuito, o objetivo de contribuir para a melhoria na vida dos outros. Tendo em vista que não há possibilidade de vivermos isolados, o ser humano é um ser gregário por natureza. Ele precisa viver em sociedade, dentro de uma comunidade, e a única forma de nós alcançarmos juntos crescimento, maturidade, enfim, nas diversas áreas da vida, é andando uns com os outros. Não há outro caminho, não há outro meio. Amém. Bom, Rodrigo, me fala mais de você, sua experiência de vida, né? Fala um pouquinho do seu testemunho, do seu testemunho pessoal. Estamos em Miguelópolis já há cerca de 3 anos, né? 3 anos. Nós servimos aqui como policial militar. E a atividade policial militar é de uma aventura diária. Todos os dias você se depara e enfrenta uma situação nova. Muito embora haja naturalmente uma rotina, né? Há coisas que se fazem cotidianamente, mas você sempre se depara com novas informações. E além de novas informações, novos problemas, novas dificuldades. Porque a sociedade ela vive constantemente em mudança. Sim. Um problema enfrentado hoje ou causado hoje por alguém, amanhã aquela pessoa, em outro contexto, causará um problema diferente. Então você deve, em todo tempo, buscar, sobretudo em Deus, porque sabemos que é Ele quem guia e direciona a nossa vida, uma forma de solucionar esse problema da melhor maneira possível. Então estamos aqui há 3 anos, sou casado, tenho uma esposa, tenho um filho pequeno. E quando nos mudamos, pequeno Álvaro, certamente está lá assistindo a gente agora. Então, todos os dias você ora e busca a Deus para que Ele direcione, lhe capacite, lhe dê condições de ser o mais útil possível dentro dessas circunstâncias enfrentadas. Então estamos aqui lutando, como eu disse, já há cerca de 3 anos, né, mais ou menos, e com todos os nossos colegas que diuturnamente enfrentam aí os mais diversos desafios aqui na cidade. E interessante, Ricardo, que antes de ser policial militar, eu já era um cristão, já temia a Deus, já servia a Deus, já dedicava o meu coração ao Senhor, e às vezes pode parecer uma profissão incompatível com a fé, mas a verdade não é.
Todos nós necessitamos e precisamos de estar guardados e seguros. E a segurança pública, né, dentro de todo o seu contexto, prescinde naturalmente da existência das forças de segurança, sim, como é o caso da Polícia Militar. De modo que ela, dentro das suas dificuldades, é claro, das suas limitações legais, é claro, ela tenta resolver naturalmente os problemas da sociedade. É claro que é muito difícil, ela não faz mágica e nem consegue resolver tudo. Mas certamente ela se compõe de homens e mulheres completamente dedicados, né, abnegados, e que se dedicam o tempo todo para ser o melhor possível. Sim. É interessante, Rodrigo, que desde o início, né, quando a gente tem o conhecimento desde o início, quando a Bíblia relata da formação dos povos, foi incluído na sociedade as Forças Armadas para que pudesse, né, preencher uma certa segurança, né, lidar com uma certa segurança com o povo. Quando a gente vê Deus instituindo o povo de Israel, dando ordenanças ao povo de Israel, também tinha ali os homens que faziam parte da segurança pessoal também daquele povo, né? Existia uma segurança espiritual, né, vinda pelos sacerdotes, né, vindo pela ordenança de Deus, mas também existia a segurança física, né? Porque o povo precisava caminhar também em segurança física e não somente segurança espiritual. Perfeitamente, Ricardo. E o que se analisa ao longo da história e dos tempos é que o ser humano, ele é mau, ele é perverso. Então, você pode esperar dele tudo, sim, absolutamente tudo, né? Desde atos de bondade, de benfeitoria, de ajudar o próximo, de se solidarizar, sim, com a dor do outro. Você pode esperar sentimentos de vingança, de ódio, de raiva, e que acabam por acarretar em casos de violência, né? Você não precisa ligar o seu televisor para ver casos absurdos, basta que você, como diriam os antigos, abra a sua janela, você já vai conseguir, infelizmente, visualizar casos de violência, sejam crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, contra a integridade física das pessoas. E essas dificuldades, esses problemas vividos pela sociedade, espera-se, né, um retorno, ou melhor, espera-se uma intervenção do Estado. E um meio que o Estado se utiliza para preservar esse bem-estar das pessoas, um desses pontos é através da segurança pública, através de órgãos como a Polícia Militar. E é claro que, como já conversamos de antemão, eu não represento e não falo em nome da instituição, mas é um diálogo que qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer ponto ou circunstância, é capaz de realizar, porque vivencia no seu dia a dia esses problemas. Quantas pessoas, infelizmente, já não foram vítimas, não é, da atitude perniciosa, da atitude criminosa de alguém que tenha tido já num dado momento seu veículo, seu bem furtado, levado, roubado, ou que já tenha sido agredido, xingado, ofendido, ou já tenha tido um familiar, infelizmente, até com sua vida ceifada. Então, a existência desses órgãos e dessas instituições certamente são indispensáveis para a existência da própria humanidade, eu diria, porque não há possibilidade de pensar em uma convivência harmônica entre as pessoas, não há como pensar numa sociedade ordeira e organizada sem a imposição de limites. Sim. A lei estabelece limites dentro dessa convivência, de modo que o fato de você extravasar, extrapolar esses limites impostos, certamente você será sancionado. Sim. Sofrerá as sanções com o rigor da lei. E um dos órgãos aplicadores ou que luta para essa aplicação, um desses órgãos certamente é a Polícia Militar. E eu particularmente fico muito feliz e orgulho-me muito, Ricardo, de fazer parte da instituição, porque eu passo a vivenciar coisas muito interessantes, muito interessantes. E dentro dessas situações que a gente vivencia, tudo isso me traz um aprendizado muito grande. E além daquilo que você lê, daquilo que você estuda, que você busca aprender, a realidade prática te traz condições muito mais favoráveis, não é, para solucionar um problema, do que simplesmente a análise de um caso teórico. Você aprende com a leitura, você aprende estudando, mas vivenciando e tendo a possibilidade de conciliar
não é a teoria e a prática, isso enriquecerá você e muito. Será um salto adiante dentro dessas situações. Então eu alinho claramente a minha fé em Cristo e faço com que ela esteja presente em todo o tempo, nas minhas tomadas de decisões. Peço que Deus em todo o tempo guarde a minha vida, a minha família. E tivemos um caso recente no estado de Minas Gerais, muito triste por sinal. Todas as pessoas que acompanham redes sociais certamente acompanharam, viram esse caso, né, de um policial militar que teve sua vida ceifada por alguém que não deveria estar nas ruas. E diante dessa situação e contexto, o que gera de uma comoção muito grande. Então, vivenciar isso é pedir a Deus que em todo tempo nos guarde, nos proteja, seja Ele capaz de providenciar a nós livramento, a fim de podermos executar o serviço da melhor forma possível, Ricardo. Rodrigo, no início da nossa conversa, você destacou um retrato do ser humano. O homem, ele é mau. Infelizmente, o homem, ele tem essa natureza ainda que perdura, né? Que oprime o ser humano. O apóstolo Tiago diz, que da onde vêm as guerras, né? Da onde nascem as guerras? Das nossas próprias paixões. E no livro de Tiago também, no capítulo 1, ele vai falar sobre a tentação, né? Que o homem ele é tentado pela sua própria consciência, né? E ele dá luz ao pecado. Sim. Ele não consegue refrear. Ele fala também sobre o domínio da língua. Entre essas questões, ele fala sobre as características do ser humano. A gente está tratando também aqui nesse programa sobre pessoas tóxicas, né? Sobre o narcisista, que a gente vai tratar daqui a uns dias. A gente vai trazer esse tema, o que é um narcisista, o que é um narcisismo, né? Que muitas pessoas às vezes não entendem, e essas pessoas estão andando no nosso meio. Perfeitamente. Né? Psicopata, né? Há pessoas que estão andando no nosso meio. Por incrível que pareça, na nossa sociedade há muitos perfis como esse, né? E trazendo para a sociedade um mal, né? Sem que muitos reconheçam essas pessoas. Essas pessoas estão trazendo para a sociedade uma certa toxicidade, o que nós tratamos aqui no nosso programa. Mas essas pessoas têm cura. É isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que coloca esse ser humano novamente na sociedade totalmente reintegrado, né? Totalmente reciclado para viver uma nova sociedade. Por incrível que pareça, Rodrigo, esses dias você falou que faz 3 anos que você está nessa cidade. E qual o perfil que você consegue identificar essa cidade? Esses dias, um amigo falando comigo, inclusive até cultua junto com a gente, é da mesma igreja, ele falando: Ricardo, eu não acreditava quando eu vim para essa cidade e vi o cenário de prostituição que há nessa cidade, o cenário de drogas que há nessa cidade. Na minha cidade não tinha isso. Tinha como em várias cidades do nosso Brasil, existe esse problema, né? Da prostituição, existe o problema das drogas, existe o problema dos homicídios, mas em número menor. Só que quando ele chegou aqui, ele se deparou com essa realidade e ele ficou assustado. Falei, cara, eu não acreditava que essa cidade, a gente vê muito falar de Miguelópolis lá fora, né? Principalmente lá na Bahia, no Pernambuco, para esse lugar. Falando isso, irmão, você é da onde mesmo? Sou mineiro, né, Ricardo? Sou mineiro, nasci na cidade de Rio Pardo de Minas. E lá tem o queijinho lá? Sempre tem, Minas Gerais sempre tem. É bem no norte do estado, né, já quase divisa com o estado da Bahia. Então, uma distância média aí de 1.100 quilômetros, né, até Miguelópolis. E é uma aventura constante. E a respeito desses perfis sociais que hoje vivenciamos, é claro que a psicologia e a psicanálise explicam isso muito melhor, mas de forma leiga e de forma empírica, o que percebemos, Ricardo, é que está presente em todos os lugares. Esses sentimentos de egoísmo, principalmente, alinhado a esse desejo frenético de poder e de crescimento, onde pouco importa se a necessidade do outro ou aquilo que eu tenho que fazer para atingir esse meu objetivo. Sim. Se necessário que eu pise em alguém, humilhe alguém, que eu passe por cima de alguém, eu o farei.
Então nós vivemos numa sociedade, num contexto social, que isso infelizmente é uma verdade. Sim. Quantas pessoas nós não conhecemos que infelizmente têm vivido assim? Passa por cima de princípios, de preceitos, ultrapassam todo e qualquer limite de uma urbanidade para atingir o seu objetivo, ainda que seja um objetivo lícito, louvável, um objetivo buscado por tantas pessoas no seu dia a dia. Mas o meio encontrado e o meio utilizado para se atingir esse objetivo nem sempre é um meio válido, não é? Nem sempre é um meio que será louvável por todas as pessoas que nos cercam. Sim. Então, Miguelópolis, naturalmente, possui alguns problemas, possui problemas de ordem econômica, social, questões de ordem na segurança pública, como qualquer outro lugar, né? Então, mas quando você passa a vivenciar essa situação, a impressão que se dá é que ultrapassa os limites da normalidade, não é? Mas certamente outras tantas cidades de porte, médio e pequeno porte, né? De grande, médio e pequeno porte, sofrem esses mesmos problemas, essas mesmas dificuldades, porque passam a experimentar e a vivenciar essa natureza caída do ser humano. Sim. E o ser humano, por viver, infelizmente, longe de Deus, ausente de Deus, o seu coração é entregue a essas paixões, a esses desejos perversos, então não há limites. Então o ser humano não quer ter limites, seja em que área for. Ele não quer obedecer princípios, não quer obedecer leis, e isso faz com que ele, infelizmente, passe por cima de toda e qualquer boa maneira, né, de convivência social. Isso. Bom, Rodrigo, eu fico feliz pela sua vida, né? Fico muito feliz de ter te conhecido, né? A gente acompanha a sua integridade, o seu caráter, pessoa de bem, pessoa de Deus, família linda, abençoada, pequeno alvo que está correndo toda hora para a bateria e nós temos que ficar correndo atrás dele. Cara, é muito bom saber que há pessoas que estão na defensoria, que estão defendendo também a parte espiritual, que estão inseridos na parte espiritual, né? É muito bom isso. A gente vê na Bíblia um certo centurião, no capítulo 7 de Mateus, né, que Jesus estava caminhando a rumo de Cafarnaum e quando Jesus se deparou, olhou para trás e viu uma multidão e aquele homem, né, indo até o encontro de Jesus. Aquele centurião, ele chega diante de Jesus e fala: mestre, eu preciso de um milagre. Há um servo na minha casa e ele precisa de uma cura. Mas eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou homem de autoridade e sobre a minha autoridade existem muitas pessoas. Se eu falar para não ir, as pessoas não vão. Se eu falar para ir, vai. Ou seja, era um homem de comando. Mas ele se prostrou diante da majestade de Jesus. Ele se prostrou diante da autoridade maior de Jesus. E Jesus disse para ele: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé como a fé deste homem. E ele volta, e quando ele chega, antes de chegar na sua casa, os seus servos vão ao encontro e já fala a respeito do milagre. Perfeito. Que aquele servo tinha sido curado. Exatamente, porque, Ricardo, a própria Bíblia menciona que toda autoridade ela é instituída por Deus. Isso. Não é? Então não há poder que não seja oriundo de Deus. É Deus quem confia ao homem essa capacidade de mando e de comando, de modo a facultar a ele, dar a ele a oportunidade de exercer um poder dentro da sociedade e comunidade que ele vive. Então, quando o homem investido de poder, seja de qual ordem for e de que plano for, não é, ele perceber que isso vem de Deus e que é Deus quem o capacita e quem o direciona, a probabilidade de sucesso é grande. Quando o ser humano, por outro lado, traz para si e faz insuflar o seu ego, de modo que ele imagina que todo o poder vem dele mesmo, que a autoridade e a capacidade vem dele mesmo, ele passa dentro desse sentimento de egoísmo a achar que é autossuficiente e acaba por se esquecer de Deus. E talvez esse seja o grande erro de todo ser humano que exerce algum tipo de poder, de autoridade, de cargo, seja político, profissional, de qualquer natureza, enfim. Talvez o grande erro seja exatamente esse. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo, todo o poder está nas minhas mãos. E a verdade não é essa. Tudo vem de Deus. A sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a capacidade.
quem proporciona isso a nós é Deus. Sim. De modo que a ausência de Deus, o distanciamento de Deus, fará nos estar fadados ao fracasso e à ruína. Então, para as pessoas que nos ouvem e aquelas pessoas que também estão nos assistindo agora, Deus estar na sua vida é imprescindível para o seu sucesso, tanto profissional quanto espiritual, familiar, em todos os aspectos. Um grave problema que nós enfrentamos hoje em dia, Ricardo, e a sociedade de um modo geral, são os problemas mentais, doenças como depressão, síndrome do pânico e tantas outras que assolam uma infinidade de pessoas. Então, todas as vezes, por exemplo, e isso eu trato como experiência pessoal, que muito me traz um certo sofrimento, não é? Todas as vezes que a gente se depara com ocorrências, por exemplo, de suicídio, ocorrências de tentativa de suicídio, tudo isso traz uma tristeza muito grande, porque nós estamos diante de alguém que não suportou isso por diversos motivos, né? Uma pressão, um problema, uma chateação, uma dificuldade muito grande, e infelizmente acabou por imaginar que aquele era o único modo, a única forma de solucionar o seu problema era dar cabo de sua própria vida. E isso nos traz uma chateação, uma tristeza, porque todo ser humano, Ricardo, e eu falo isso sem medo de errar, todo ser humano está sujeito e é suscetível a passar por esses problemas. Então, para as pessoas que nos assistem e que nos ouvem, estabeleça Deus na sua vida como pilar maior, como sustentáculo da sua existência, de modo que diante de uma dificuldade, diante de um problema, de uma aflição, você possa recorrer a Ele. E Ele com certeza auxiliará você, ajudará você, te dará forças e ânimo para você vencer os problemas de ordem social, psicológica, financeira, familiar, enfim. Deus é o Senhor de todas as coisas. E existe um salmo que eu sempre me apego muito, quando o salmista ao orar diz às pessoas, alguns confiam em carros e outros em cavalos. Eu faço menção do nome do Senhor. Então Deus é o seu socorro, é a sua esperança, é a alegria que sustenta a sua vida. E certamente Ele lhe dá condições. Então tudo isso nos traz sofrimento quando nos deparamos com essas situações. Infelizmente, Ricardo, é mais recorrente do que imaginamos. Pessoas que até então, ao olhar de outras pessoas, levam uma vida de perfeição, uma vida de tranquilidade, uma vida boa e até invejada. Sim. Mas infelizmente trata problemas e batalhas internos que certamente acabam por consumir sua força, sua esperança, o seu ânimo e infelizmente, na maioria das vezes, acaba por consumir também sua vida. Sim. Queridos, nós estamos na 87.9 Rádio Vale de Miguelópolis. Rádio Vale de Miguelópolis trazendo para você aqui o Jovem Cast Praise. Jovem Cast Praise que está ao vivo aqui com o nosso amigo Rodrigo, né? Rodrigo, que faz parte da Polícia Militar, está batendo um papo com a gente, um papo gostoso aqui, falando do amor de Deus, falando da sua atividade na sociedade, falando da sua atividade e experiência na vida espiritual. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Luciano, Luciano que está ao vivo ali já faz um tempinho, está acompanhando. Presbítero Luciano, Deus te abençoe, meu querido. Continue aí, continue com a gente e chama lá seu vizinho, chama seu parente, que passa aí a nossa rede social para que ele possa também ativar e estar bem perto aí do nosso programa. Quero agradecer aos patrocinadores, a irmã Luciana, Bolos e Companhias. Irmã Luciana, Deus te abençoe. Ficou de eu passar o telefone aqui, mas até agora não me chegou o telefone nas mãos aqui. Mas a irmã Luciana faz um bolo extraordinário, faz uma rosca extraordinária, coisa de qualidade, Rodrigo. E também lá no San Marino, Comcigás, gás de qualidade, depósito de gás, Comcigás. Precisou de gás? Disque Gás. Telefone 99973-3900, 993257913. Precisou de gás? Comcigás, do nosso irmão Reginaldo, e sob administração também da Mirielle, lá na rua Carlos Peraro 134, Carlos Peraro 134, lá na Vila do Ricardo, na subidinha ali da Vila do Ricardo, depósito de gás, o melhor gás da cidade. Se o seu gás está um tiquinho, ligue para o tiquinho, é o apelido do Reginaldo. Queridos, nós estamos no 87.9 e agradecemos a todos aqueles que estão aí nos ouvindo, a irmã Aline lá da igreja, Deus te abençoe, irmã Aline, né? A nossa irmã Leide também,
Deixa eu entrar no meu aqui, para a gente ver quem que está nos acompanhando aqui. A Leide Souza, Deus te abençoe, Deus seja na sua vida. A Luciana Cardoso também, acompanhando aqui a nossa live. A Ana Silva, é minha prima, Deus te abençoe. E tantos outros mais que estão aí nos assistindo. Que Deus venha abençoar a sua vida. Estamos falando sobre a palavra de Deus e um bate-papo aqui com o nosso amigo Rodrigo, que é policial militar aqui na cidade. Queridos, fique conosco, nós vamos até às 19 horas, daqui a pouquinho nós encerramos a nossa programação. Você que está aí nas redondezas da cidade, está sintonizado, Deus te abençoe lá na Vila do Ricardo, no bairro Samarino, lá no Genoveva Jorge, lá no bairro São José, Lilian Carla, o pessoal aqui do centro, das lojas. A loja ainda já fechou, né, Rodrigo? Grande maioria delas, né? 18 horas e 43 minutos, né? O pessoal se aprontando também para ir para o culto. Hoje, lá na nossa igreja, o pastor de honra, o pastor presidente de honra, Nelson Moreira, palavra abençoada. Vai lá, querido, Yoshino Miyama, 1101, lá na Igreja Assembleia de Deus Missão, a Igreja Verde, perto disso aí. Não tem como errar, né? Sem erro, sem erro. A Igreja Verde da cidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Querido, vamos voltar aqui no nosso bate-papo com o nosso amigo. Rodrigo, como anda, quero te fazer uma pergunta aqui agora, como anda numa visão da sua pessoa, como anda a nossa sociedade do ponto de vista religioso? É interessante, né, Ricardo? Porque o que a gente percebe, isso de uma forma ampla e geral, é que todo mundo é muito religioso, não é? Todo mundo é muito religioso, independente do credo que professa ou do credo que acredita, não é? A pessoa, ela, de alguma forma, se apega a alguma coisa. Isso. O Brasil, ele é majoritariamente um país cristão. Muito embora o Estado brasileiro seja laico, ele não tem religião oficial, tanto é que o cidadão brasileiro ele pode professar a fé que ele quiser, em quem ele quiser, ou pode também não professar fé em ninguém. É um direito constitucional e eu até acho que isso é interessante, né, Ricardo? Você dar à pessoa a oportunidade de acreditar ou não, não é? E nós que somos cristãos acreditamos que Deus é quem convence o homem, como diz a Bíblia, do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu acho completamente interessante e assim deveria ser mesmo. Então, de um modo geral, o brasileiro, dentro dessa origem de raízes cristãs, claramente se percebe um sincretismo religioso muito grande, porque há uma mistura de credos, uma mistura de crenças, uma mistura de diversas vertentes. Então, há pessoas que são cristãs e que pensam completamente diferente de outras que também são cristãs. E não vou aqui, enfim, fazer apontamentos de certo ou errado, né? O nosso objetivo é demonstrar o que realmente está acontecendo e os nossos posicionamentos, é claro, dentro daquilo que nós acreditamos. Mas a religiosidade das pessoas, em diversos momentos, atrapalha muito mais do que ajuda. E vamos agora exemplificar dentro do contexto do momento em que Jesus aqui esteve, por exemplo. Diversas religiões existiam naquela época, né? Diversas ramificações dentro do próprio judaísmo. E Jesus, em muitos momentos, criticou a maneira como viviam essas pessoas, porque havia um interesse muito grande em demonstrar uma coisa, em mostrar e apresentar algo, quando na verdade aquilo não condizia com o interior daquela pessoa. Jesus em diversos momentos chamou os religiosos da época, por exemplo, como se fosse um sepulcro caiado. É aquele tipo de exemplificação, como se fosse aqueles sarcófagos, né, egípcios principalmente, que a gente acaba visualizando em filmes e séries, por exemplo, onde é tudo muito bonito, aquela estrutura, né, aquele caixão, pensemos assim, tudo muito bonito, ouro, pedras preciosas, diamantes e outras coisas mais. É lindo, é bonito, é perfeito. Só que no seu interior, há morte. Né? Então Jesus demonstra para nós que a principal mudança é aquela que ocorre no seu interior, e aquele interior transformado e modificado
faz refletir no seu exterior. Então suas ações e condutas, elas simplesmente vão demonstrar e revelar quem você é por dentro. É por isso que Jesus, no seu sermão mais importante, que é o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele confronta a fé das pessoas justamente nesse aspecto, mostrando que o interior ele precisa ser moldado e transformado, porque o exterior vai tão somente reproduzir o seu interior. Então a religiosidade, às vezes, ela faz nos preocupar muito apenas com o exterior, que é aquilo que será visto pelas pessoas, todo mundo vai ver, todo mundo vai olhar, vai comentar, vai falar. Mas se o interior está perdido, se a pessoa no seu íntimo vive dilemas ali, controversos, como é que pode haver um alinhamento e uma convergência? Então não há. Então eu percebo que em muitos aspectos a religiosidade exacerbada produz, infelizmente, esse conflito, Ricardo. Então para as pessoas que estão nos ouvindo, permitir que Deus molde o seu caráter e a sua conduta à luz da palavra de Deus é exatamente isso. O apóstolo Paulo escreve isso na carta aos Romanos, dizendo que nós não devemos ser formados a partir dos moldes deste mundo. Ou seja, a nossa mente não pode ser conformada com essa natureza, mas deverá haver uma renovação desse entendimento. Porque é somente a partir disso que teremos condições de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é atribuir a Ele a responsabilidade de governar e conduzir sua vida. Sim. E você, colocando-se na condição de governado, de conduzido pela palavra de Deus, certamente é o melhor de todos os caminhos. Como a nossa cidade, como a nossa comunidade está espiritualmente. Ixi, a sociedade, de um modo geral, eu falei vive essas religiosamente, crises, né? E espiritualmente. Infelizmente, a sociedade vive, quase que de um modo geral, muito distante de Deus. Sabe por quê, Ricardo? O Senhor Jesus e os apóstolos, os escritores, né, que têm os seus textos escritos na Bíblia, sempre deixaram muito claros para nós aquilo que deve ser a nossa escala de prioridades e de valores. Deus, e eu até ouvi alguém dizer, e nós ouvimos isso o tempo todo, que Deus tem que estar em primeiro lugar, enfim, de forma a poetizar isso, eu percebo que Deus deve estar em tudo na nossa vida. E Deus deve estar em todos os lugares. Ele deve ser tudo em tudo na nossa vida. É exatamente isso. E tudo, perfeitamente. Em todas as suas decisões, nas suas tomadas de decisões, naquilo que você precisa fazer para a sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos. Eu, por exemplo, estou já para terminar o meu bacharelado em Direito, por exemplo, devo acabar ainda esse ano, se Deus quiser, já aprovado no exame da OAB. Então, Ricardo, em tudo isso Deus deve estar presente. Sim. Aquilo que eu aspiro, que eu sonho, que eu almejo para a minha vida, Deus precisa estar presente. Todo e qualquer sonho, veja bem, todo e qualquer sonho, objetivo que você possa aspirar para a sua vida sem a presença de Deus, ou fora da direção e da vontade de Deus, infelizmente você está sujeito ao fracasso. Por quê? Porque não está alinhado à vontade de Deus. Então, o que se percebe é que essa ausência de Deus gera, infelizmente, na sociedade todos os problemas que nós experimentamos. A sociedade está doente, Ricardo, de um modo geral. Há uma desigualdade social muito grande. Sim. Olha, a criminalidade cresce, a violência é grande, os problemas sociais são imensos, os problemas psicológicos das pessoas são imensos, econômicos, as relações estão cada vez mais destruídas e há uma ruptura por diversos fatores. Sim. A ausência de Deus, infelizmente, provoca na vida das pessoas, de um modo geral, essa desordem toda, né? E por que eu fiz essa pergunta? Por quê, Rodrigo? A humanidade, desde quando é humanidade, ela vive nesses confrontos, né? Perfeito. O próprio povo de Deus, quando está lá no deserto, a gente viu diversos tipos de problemas que aconteceu ali no deserto. Olha, o povo, Rodrigo, conseguia ver Deus de que forma? Através da nuvem que os protegia daquele sol que castigava o deserto, né? E à noite,
Porque o deserto ele tem as suas variações. De dia é muito quente, à noite é Muito estupidamente fria. Sim. Então Deus, na sua providência, ele conduzia o povo com a coluna de fogo, não somente para aquecê-los, mas para dispersar as bestas, as feras do deserto, né? Para que aquelas bestas e feras não chegassem diante daquele povo, né? E não oferecesse ameaça àquele povo. Então a gente via dentro daquele povo que estava ali caminhando com Deus, diversos tipos de problemas sociais acontecendo ali. E na nossa sociedade também não é diferente. Não é. Hoje, o que a gente mais vê, Rodrigo, infelizmente, querido, somos dois cristãos aqui que estamos falando sobre os problemas relacionados à nossa atividade religiosa. Hoje a gente vê que a igreja ela não consegue mais reciclar o ser humano, não consegue mais trazer o ser humano modificado, transformado para a sociedade. Por que será? Porque a gente, infelizmente, algumas igrejas, não generalizando, queridos, estão vivendo rituais de religião e não verdadeiramente mergulhados na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê vários escândalos, a Bíblia mesmo diz que é lícito, né? Que viria os escândalos eles viriam, né? E talvez aquele que está nos ouvindo agora, né, ouvindo esse bate-papo, ouvindo todos os dias as transmissões aqui do meio-dia, agora o nosso irmão Bruno também começou um programa aqui meio-dia. Muito bom. Pastor Roseilson antes aqui do meio-dia, né? Talvez a pessoa ela fique pensando, mas esse povo fala tanto de Deus, mas quando a gente chega em determinadas igrejas, a gente não consegue enxergar na pessoa uma certa espiritualidade. A gente vê uma certa religiosidade. Pessoas que, infelizmente, não conseguem colocar Deus no coração daquela pessoa. Não consegue, como se nós falássemos de um amigo, e eu e você estivéssemos falando de um amigo, e eu conseguisse te influenciar a respeito daquele amigo. Falou, poxa, aquele cara deve ser top de linha, porque o irmão Ricardo falou dele, e pelo que o irmão Ricardo falou dele, eu vou confiar que ele é realmente um cara bacana. Nós não estamos conseguindo transmitir isso para as pessoas, ou seja, nós estamos pregando Jesus, mas essa pessoa está rejeitando Jesus através das nossas, do nosso modo de viver que não condiz com a realidade da palavra de Deus. Infelizmente, né? É o que nós mencionávamos a respeito desse sincretismo religioso todo e dessa necessidade, né? Eu digo necessidade porque é assim que as pessoas têm se portado, em apresentar algo que na verdade não é a sua essência. E dentro das relações sociais e num relacionamento com Deus, essa sensação de confiabilidade entre as pessoas é indispensável para estreitar uma relação e criar ali instrumentos de confiança, de respeito, de urbanidade, de hombridade, de auxílio, até porque na caminhada em sociedade, num dado momento você vai precisar do outro, e isso é natural. De igual modo, o outro que caminha contigo necessitará de você. Então, num momento em que um ou outro necessite, há necessidade que o outro se estabeleça como auxílio, como um ombro, como alguém ali disposto a ajudar efetivamente. E muitas vezes nós não vemos isso acontecer. Gera naturalmente frustrações, decepções, amarguras, faz com que alguém, infelizmente, deixe a igreja, faz com que alguém, infelizmente, deixe, às vezes, a sua fé, aquele círculo de amizades, que é muito bom, que é muito legal, que é muito gostoso, não é, esses relacionamentos, mas, infelizmente, por uma ruptura ali, por um trincamento naquela relação, infelizmente, vai tudo por água abaixo. Mas o que eu acredito, Ricardo, é que Deus ele vai trazer, certamente, a todos nós, isso em todos nós mesmo, né? Essas mudanças que são necessárias e às vezes são pontuais. Nós não devemos generalizar a vida de alguém como um todo diante apenas de um erro, de um fracasso, de uma dificuldade, porque a sociedade é assim. Não basta que você acerte muitas vezes, é necessário que você acerte todas as vezes, mas isso é impossível. É impossível que você acerte sempre. Num dado momento a sua atitude não foi a melhor possível, por alguma circunstância você tomou o caminho errado, a decisão errada,
tratou alguém de forma ríspida, agressiva, e isso trouxe certamente um sentimento de aversão e, puxa vida, vou manter distância. Mas nas relações cristãs e no relacionamento com Deus e entre as pessoas da igreja, isso não deve acontecer. Então, por isso que Jesus, em diversos momentos, falou sobre o perdão. Sim. Em diversos momentos, Jesus falou sobre a reconciliação. Ainda mencionando o Sermão da Montanha que ele disse, ele traz ao coração daquelas pessoas pontos importantes, como, por exemplo, quando você for a Deus, levar a sua oferta, apresentar diante de Deus algo, seja o que for, e diante disso se lembrar que houve um problema, uma ruptura entre você e o seu irmão, e um está chateado com o outro ou vice-versa, você deve, antes de oferecer a Deus a sua oferta, deve reconciliar-se com seu irmão, pedir perdão, ser perdoado, restabelecer aquela relação, para aí sim você entregar a Deus e levar a Deus a sua oferta, porque senão não vai adiantar. Você apresenta a Deus algo bom, bonito, legal, interessante, mas não houve aceitação. Por quê? Porque o seu coração não está bom. E infelizmente isso acontece. Interessante, Rodrigo, que o fato da pessoa se converter, o fato dela ser um cristão, não o intitula, não o rotula como alguém perfeito. Nós somos, de forma alguma, nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, né? Procuramos consertar os nossos pontos fracos, frágeis, né? Como você disse, como você mencionou agora, nós ainda temos atitudes, né? Mas procuramos sanar essas atitudes que às vezes causa espanto em alguém, porque alguém pode nos ouvir ou pode nos ver e falar, poxa, o irmão tal, ele é cristão, mas certo dia eu vi uma atitude não aplausível vindo dessa pessoa. Nós somos vulneráveis, somos seres humanos. Martinho Lutero, ele dita uma frase que é interessante, ele fala assim, nas águas batismais, a velha criatura, ela foi afogada. Mas o miserável sabia nadar. Sim. Então eu preciso matá-lo todos os dias. O tempo todo. A velha criatura deve ser morta todos os dias. Eu não sei se eu mencionei aqui da maneira correta, né? Mas uma frase de Martinho Lutero, ele disse que nas águas batismais, quando, né, há-se o ato de descer nas águas, né, se tornar uma nova pessoa, aquilo simboliza o quê? A morte da velha criatura. Então, a velha criatura morre e, simbolicamente, né, quando a gente retorna, a gente quer ser uma nova pessoa. E né? isso, Ricardo, é o tempo todo. Você vai ter uma luta constante contra aquilo que nós falávamos no início, as paixões, Sim. os desejos e as vontades que o tempo todo tentam-nos a fim de nos afastar de Deus, sobretudo. Sim. O objetivo principal é nos afastar de Deus, levando-nos ao cometimento de pecados. E isso nós cometemos, infelizmente, todos os dias. Estamos suscetíveis o tempo todo a quedas, por exemplo. A questão é que nós reconhecemos essas falhas, reconhecemos essa dificuldade que nós temos e recorremos a Deus para alcançarmos força para vencermos isso o tempo todo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Né? As coisas velhas, elas precisam ter passado. Né? E tudo deve se fazer novo na sua vida, na sua conduta, nas suas relações. Tudo precisa ser modificado, a fim de que as pessoas vejam em nós Deus. Sim. Então o que eu digo para as pessoas é, quando você vir em alguém um erro ou uma falha, alguém que você atribuía talvez uma perfeição, não é? Não pense que essa pessoa é má, não pense que essa pessoa é um enganador, é um impostor. Não, é que todos lutam o tempo todo para vencer seus próprios desejos e paixões, mas temos a certeza no perdão que vem de Deus, Sim. na graça e no favor de Deus, moldando-nos o tempo todo, a fim de sermos dia após dia uma pessoa melhor. Isso. Né? As condutas erradas de ontem, eu preciso lutar para não cometê-las hoje. As de hoje, eu devo não cometê-las amanhã. Não quer dizer que eu vou conseguir, não quer dizer que eu vou levar uma vida de perfeição, mas essa luta ela é constante. Lá no Japão existe uma geração que é intitulada como a geração perdida. Exatamente pessoas que não conseguiram lidar com os avanços da sociedade. Jovens ali na sua idade
de 18 aos 30 anos que foram para a faculdade, se formaram e através da divergência econômica daquele país, da situação econômica, das variações econômicas, não conseguiram adentrar no mercado profissional, se profissionalizar, ser um concorrente ali no seu mercado. Essas pessoas, elas sucumbiram, elas não aguentaram bater de frente com a sociedade, não conseguiram, como diz a palavra aqui, não conseguiram atuar na sociedade e se tornaram reclusos. Pessoas que deixou de lutar. E agora essas pessoas estão recluindo. Essas pessoas estão deixando de avançar. E são pessoas novas, Rodrigo. Né? Geração perdida no país do Japão. Essas pessoas estão deixando de ir para a sociedade para combater, para lutar. E interessante que nossa sociedade, ela também vive algo parecido. Sim. Porque nós temos que lutar todos os dias, matar um leão todos os dias, para trabalhar no nosso caráter, moldar o nosso caráter com a ajuda de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar todos os dias. É por isso que há muitos problemas emocionais, porque são pessoas que não conseguem, né, lutar, não conseguem atacar e defender desses problemas sociais e, infelizmente, estão sucumbindo através dos problemas emocionais. Pessoas que estão encontrando problemas financeiros, conjugais, profissionais e não espirituais, e não estão conseguindo lidar com essa sociedade, estão se recluindo. Estão... Assim, Ricardo, é uma verdade, porque a sociedade, ela cobra muito. Cobra. É muita exigência o tempo todo. Você é cobrado pelos seus pais, pelo cônjuge, pelos filhos. Você é cobrado pela sociedade que você está inserido. Você é cobrado pelos seus colegas de trabalho, por metas e resultados em todo lugar. Você vive sob pressão diuturnamente. Então, como é que você vai lidar com todas essas pressões? Como é que você vai lidar com todos esses desafios na sua vida, lhe chocando e lhe causando todas as vezes esses temores? Porque há o medo de não conseguir, há o receio de, infelizmente, não atingir o resultado. Quantas pessoas que se formam, mas infelizmente não conseguem exercer aquilo pelo que estudaram, aquilo com o que sonharam, né, que se graduaram e infelizmente houve ali, num dado momento do caminho, uma sensação de, puxa vida, eu não atingi o que eu gostaria, não cheguei onde queria chegar. E os motivos são os mais diversos possíveis. Isso aí, em outro momento, a gente menciona esses pontos específicos que levam, talvez, a não atingir esse objetivo. Mas como é que você vai lidar com essas pressões diárias? Não é? Puxa vida, um amigo que tem um trabalho melhor do que o seu, um colega que galgou uma posição mais elevada do que a sua, e você tinha todas as condições de também alcançar recursos intelectuais, condição, enfim, de todas as ordens para você atingir, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não deu certo. Como lidar com essas frustrações, com esse sentimento de fracasso e de decepção? Então, por exemplo, o índice de suicídio aumenta muito, principalmente em jovens, que à vista de todos têm uma vida perfeita, que à vista de todos têm uma vida tranquila e sossegada, mas às vezes essas pressões enfrentadas, esses problemas experienciados, infelizmente levam ao fracasso na sua mente, né? Em decorrência de toda essa pressão e desses fracassos sociais, leva infelizmente ao fim da vida, o que é muito lamentável, né? É complicado. Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui o nosso podcast na Rádio Vale do Rio Grande 87.9. Você aí que ouviu, você que está com o rádio ligado, sintonizado, está aí atento a este assunto, que Deus abençoe tua vida, Deus vai transformar a sua realidade, seja ela qual for, sua realidade de perca, de fracasso, de desmotivações. Deus pode entrar nesse cenário, pode transformar a sua vida. Somente creia que isso é possível. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. Rodrigo, deixe uma palavra para o pessoal do Facebook, que a nossa live está aberta, e para o pessoal da rádio, e nós vamos orar e finalizar o programa em nome de Jesus. Deixo sim, Ricardo. Antes, quero apenas agradecer a você
por essa troca de ideias aqui sensacional. Particularmente me traz uma felicidade muito grande quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre os mais variados assuntos. E isso certamente motiva-nos ainda mais a buscar conhecimento, experiências, enfim, para termos sempre uma condição de tratar dos diversos assuntos e problemas Sim. que assolam a sociedade atual. Então, para você que está nos assistindo e também nos ouvindo, a mensagem, né, que finda tudo isso que nós dissemos para você aqui ao longo desse tempo, não é? Apesar de todas as dificuldades que você já enfrentou, enfrenta e enfrentará na sua vida, é colocar Deus na sua existência. É colocar Deus no seu caminho, nas suas decisões, na sua forma de pensar, de viver, de agir. Não tente com a sua própria força, não tente com as suas próprias ferramentas. Por mais preparado, capacitado que seja você, recorra a Deus diante de alguma dificuldade ou problema. Para você que tem sonhos e aspirações de igual forma, você não precisa ter um problema para recorrer a Deus. Você não precisa estar num momento de dificuldade para recorrer a Deus, recorrer a Cristo e buscar na sua palavra. A palavra de Deus demonstra para todos nós que, acima de tudo, sobre tudo, além de tudo que devemos guardar, devemos sobre isso guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, nossos desejos, sonhos, aspirações, vontades, sentimentos que são gerados no nosso coração e que você há tanto tempo tenta colocar em prática, guarde isso sabendo que Deus é capaz de realizar na sua vida. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Bem, vamos lá. E pensando nisso também, né, o fato de você exercer uma profissão que defenda a sociedade sendo cristão, não isenta você de corrigir o seu irmão em Cristo, né? Eu posso estar cometendo um pequeno deslize, como a gente estava citando aqui, sim. Né? Mas isso não me isenta de, diante de você, receber uma repreensão. Falou, Ricardo, mas acima do meu chamado, né, eclesiástico, eu também tenho um chamado público, uma autoridade constituída. Então, se você está errando nessa parte, eu tenho que te repreender e te corrigir, para que a sociedade viva saudável. O objetivo maior é ter uma harmonia social, né, Ricardo? O ser humano precisa disso. Não dá para viver de forma desgarrada, qualquer um a seu bel prazer, e cada um estabelecer suas próprias regras. Não dá. Há regras gerais que se aplicam exatamente a todas as pessoas. Sim. E todos estão debaixo dessas regras. E, enfim, todos nós temos o dever de cumpri-las o tempo todo, né? Legal. Ricardo, obrigado. Deus abençoe, igualmente. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, damos graças ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito até o exato momento. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, com tua graça, com teu poder, com sua mão que nos sustenta, Senhor. Abençoe aqueles que estão através da live, Senhor, meu Deus, no Facebook, acompanhando este assunto. Senhor, meu Deus, alegres com o tema que foi tratado aqui. Agradeço, Senhor, meu Pai, pelas pessoas que estão na rádio também, em cada canto dessa cidade, ouvindo, né, este tema, através dessa onda sonora, Senhor. Eu creio que o Senhor fez um milagre, Senhor, meu Deus amado, e falou atentamente no coração daqueles que estão ouvindo. Nesta hora, Senhor, meu Deus, visita aquele que está enfermo. Visita aquele, Senhor, meu Deus, que está precisando, Senhor, meu Pai amado, sair deste aprisionamento emocional, sair dessa situação dramática, viver, Senhor, meu Deus, diante do Senhor, tendo em vista que o Senhor pode fazer um milagre sobre essas vidas. Deus, visita os hospitais nessa hora. Aquele hospital, Senhor, meu Deus, está cheio de pessoas que estão adentrando agora nas emergências. Senhor, meu Deus, com alguma enfermidade, entra agora naquele lugar, Senhor, meu Deus, e faz um milagre, opera um milagre na vida das pessoas. Nos presídios, Senhor, meu Deus, em cada canto, Senhor, meu Deus, desse nosso país. Pessoas, Senhor, meu Deus, que por um deslize cometeram algum ato, Senhor, meu Deus, por uma insanidade, Senhor, meu Deus, cometeram algum ato, Senhor, meu Pai, que os levaram, ele, a se confrontar, Senhor, meu Deus, com as autoridades, Senhor, meu Deus amado, e tiveram que estar passando por aquele momento, Senhor, meu Deus, para voltarem reciclados, Senhor, meu Deus. Recicla essas pessoas que estão indo para lá, Senhor, meu Deus, por cometer algum deslize, alguma falha, Senhor, meu Deus,
Pai Santo, Deus de poder e Deus de misericórdia, visita a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa sociedade, Senhor meu Deus. Traga, Senhor meu Pai amado, para a nossa cidade, Senhor meu Deus amado, uma vida saudável, Senhor meu Deus, tanto espiritual, Senhor meu Deus, como diante, Senhor meu Deus, dos padrões de autoridade, Senhor meu Pai. Nos visita nesta hora, abençoe nossa casa, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, povo de Deus, até amanhã na nossa Radiocast 87.9 e através da nossa rede social, no Facebook, também no Kawai, nós estamos aí no Kawai e também no nosso Instagram e com cortes no YouTube, isso mesmo, com cortes no YouTube. Deus abençoe a tua vida, queridos, em nome de Jesus. Paz e graça, povo de Deus. Abraço. Dá um concluir.